Olá, eu sou Conjubaga Nakenda, você está aqui no grupo de Shiluma. Eu tenho feito nos últimos dias vídeos sobre a temática de chama gêmea, sobre a temática de chamas gêmeas, oferecendo a minha perspectiva, que eu acredito que vale ser acrescentada aí a um grupo imenso de conhecimentos que você pode acessar aqui na internet, particularmente no YouTube. Então vem comigo, hoje eu vou falar sobre a lei das afinidades. Eu já falei sobre outras duas leis que, não vou dizer que necessariamente regem essa conexão e a subsequente jornada da chama gêmea, mas são duas leis que podem ser presenciadas. São duas leis, na verdade, que é a organização de uma série de observações que a gente vê acontecer na maioria das jornadas de chamas gêmeas, mostrando que essas particularidades elas se sobressaem, elas transcendem um casal específico de chamas gêmeas. Elas não são únicas de um casal ou outro, mas são pontos que prevalecem independentemente de quem ou de qual casal esteja trilhando a jornada. Muito bem. Nós vamos falar sobre a lei das afinidades. Eu acho que eu acabei de mencionar, mas vou repetir mais uma vez, não sei por que senti necessidade. Tem a lei das polaridades, sobre a qual eu já falei, e falei também sobre a lei da espiritualização. E esse vídeo é o terceiro nessa série das leis das chamas gêmeas. E aí aqui nós vamos falar sobre a lei das afinidades. Muito bem. O que é a lei das afinidades? Eu vou esperar um pouquinho, porque sempre quando cachorros estão latindo ao fundo, eu peço desculpa, eu não consigo me concentrar muito, porque a minha linha de raciocínio é muito rápida. Então, vamos esperar mais alguns instantes. E eu gosto sempre de fazer os vídeos numa tacada só, do começo ao fim, sem edições, porque eu acho que isso traz uma transparência e fica realmente parecendo uma conversa, como se nós estivéssemos juntos em algum lugar físico, em algum lugar geográfico, tratando desse assunto tão fascinante. Muito bem, eu acho que agora os cachorros no fundo se acalmaram e eu vou poder entrar para começar a falar sobre a lei das afinidades. Então, vou rebobinar um pouco falando sobre a lei das polaridades e sobre a lei da espiritualização. É basicamente o que essas duas leis nos dizem. Primeiro, para você desmontar toda a problemática pela qual você talvez esteja atravessando com essa pessoa que você descobriu que é sua chama gêmea, ou para fazer ela retornar, ou para ter a chance dela retornar, para você passar a se sentir bem, você precisa fundir as duas polaridades base que existem no nível de energia. Então você precisa sair, eu até disse lá, você precisa sair do símbolo do yin e yang e transformá-lo no símbolo do infinito. Na lei da espiritualização, nos é dito de que você precisa ver o que é sagrado, aquilo que já é sagrado, como sagrado. Então é quase como se fosse uma coisa do tipo, já é sagrado, mas você precisa escolher também ver o que já é sagrado como sagrado. Ou seja, você tem que confirmar para o universo que o que ele está lhe dizendo que é sagrado, você também encara assim. Isso produz uma união entre a sua visão humana e a visão espiritual, que realmente transforma a sua experienciação nessa jornada e pode, muito provavelmente, com muita força de certeza, evitar muitos mal-agouros, muitas dificuldades, muitos infortúnios, muitas infelicidades nesse caminho em que você vai ficar se relacionando com essa pessoa, ou que, como acontece muitas vezes, ela vai ficar indo e voltando, e você também, e vice-versa, e assim por diante. Então, a partir de um breve resumo dessas duas leis, vou falar da lei das afinidades. Porque assim, na teoria, e isso também se reflete na prática para muitos casais de chamas gêmeas, você só precisa ter em mente essas duas leis e agir em concordância com elas. Fundir as duas polaridades básicas, masculino e feminino, dentro de você, então virando uma coisa una,
Então, produzindo aquela união externa que é buscada, produzindo ela internamente, e sempre continuar a ser grato pela conexão, independentemente do que está acontecendo, do que você está mostrando para sua chama gêmea e vice-versa. Na teoria, é isso a jornada de chama gêmea. Tá? E quando eu falo assim, tem um grande ponto de interrogação ou de questionamento, aí no caso seria um de exclamação, né? Tem um grande, acho que tem mais um ponto de exclamação do que de interrogação. É só isso que tem que ser feito. Porque assim, quando a gente pega esse entendimento básico e a gente vai levar ali, né, a gente vai visualizar como isso vai se aplicar taxativamente e explicitamente na vida de cada casal de chama gêmea, cada casal está sob circunstâncias muito únicas, muito singulares, que você não vai ver, às vezes, num outro casal de chama gêmeas. E essas particularidades, essas coisas únicas, elas vão ter que ser levadas em conta na aplicação dessas duas leis. E elas vão afetar a maneira como essas duas leis são aplicadas ou são vivenciadas. Se são vivenciadas de maneira imediata ou com um triunfo também já momentâneo, já assim, abrupto, sabe aquela coisa que se aplica e já tudo funciona? Ou se vai demorar mais, ou se coisas adicionais terão que ser feitas. Então, o que eu tô querendo dizer não há fórmula de bolo para a jornada de chama gêmea, porque os casais são muito diversos, as pessoas se descobrindo nessa conexão e subsequente jornada são muito diferentes, estão em patamares de evolução diferente, vêm de rodas da vida diferente, e aí, quando a gente põe esta variante, porque vamos entender assim, a lei das polaridades e a lei da espiritualização são as constantes. Todo casal vai experienciar, todo casal de chama gêmea vai experienciar em algum nível, com alguma intensidade, para mais ou para menos, o que essas duas leis nos explicam, ou que nós podemos mencionar sobre, e coisas essas que é o entendimento completo dessas coisas que nós chamaríamos de determinada lei. Mas aí nós temos uma variante. A variante é essa lei das afinidades que eu vou falar agora. Então, temos duas leis que são constantes em todas as jornadas e uma lei que é uma variante, tá? E esta lei que é a variante, ela tá aqui para nos orientar sobre tudo aquilo que é único, singular com respeito à sua conexão em jornada de chama gêmea pessoal. Ou seja, você não vai encontrar na jornada do outro, ou na maioria das jornadas que todos os casais estão trilhando. Compreende? Então, assim, é como se fosse a sua assinatura, fosse a assinatura energética da jornada. Cada casal de chama gêmea tem a sua assinatura energética. Ela é única. E essa assinatura energética, por ser única, ela vai ter detalhes que são justamente aqueles componentes que a tornam única. Que você consegue olhar para dois casais de chama gêmea diferentes, ou que podem até parecer muito iguais, mas você vai perceber que eles estão trilhando a jornada com uma vibe muito única, vamos assim dizer. Então vamos entender o que é a lei das afinidades. Nossa primeira lei, que trata de uma variação, de uma variedade observada entre os muitos casais trilhando esta jornada. E algumas pessoas aqui vão ter uma objeção que eu tô dizendo, no sentido assim, não, mas a minha chama gêmea não sabe que a gente tá numa jornada de chama gêmea, ela nem sabe qual é o termo, ela nem sabe que existe esse termo, ela nem sabe que existe o conceito, ou se sabe, não aceitou, não acredita, me chamou de louco ou de louco, não importa. Ela continua na jornada da mesma maneira. Independente de, no nível de personalidade, ela não acreditar nisso e ter determinado que não vai trilhar isso. Esse que é o engraçado. É uma jornada em que nós realmente percebemos como nós somos marionetes do universo. Lógico, para o melhor, porque o universo está nos levando para um lugar melhor. Então, assim, a lei das afinidades vai nos dizer a seguinte coisa, que
o espaço energético no qual ambos que fazem parte da conexão se encontram acabará sendo usado como vitrine, ou como palco, ou como recurso para alavancar a jornada disparada a partir do reconhecimento da sua alma numa outra pessoa. Colocando isso de outra maneira, tudo o que já estava em você assim, no teu emocional, na tua mente, na tua situação de vida, nos teus valores, a lista é enorme. Tudo que já estava lá antes da ativação para a jornada de chama gêmea irá figurar de alguma maneira no puxar você para os próximos passos da jornada. E aí aqui a coisa começa a ficar bem, não vou dizer que séria, mas se você para um momento e você pensa o que tem na sua vida agora, então assim, e se tem problemas nesse exato momento, você vai ver que tudo vai se conectar com a sua jornada de chama gêmea. É como se fosse assim, o universo vai usar tudo que estiver ou que está nesse exato momento na sua vida em prol da jornada. Então, por exemplo, se você recebe muito ataque espiritual, isso vai figurar de alguma maneira em alguma situação ou numa série de situações ou vai afetar para pior a sua jornada de chama gêmea. Se você está sob efeito de magias, ou você ou sua chama gêmea, isso daí, o universo não vai descartar isso. O universo vai introduzir isso no mix. E isso vai ser uma coisa também, aquele adicional no seu currículo da jornada de chamas gêmeas, que outros currículos de outras chamas não conteriam. E você vai ter que tratar disso daí também. Então, assim, além de fazer o básico, que são as 2 leis constantes, você vai ter que tratar de secundariedades. É isso que essa lei está dizendo. Se você... vamos notar, por exemplo, os amigos espirituais que te acompanham, os espíritos invisíveis que estão com você. Se eles não são muito evoluídos, adiciona isso no mix da jornada também. Porque vai acabar tendo uma influência. Não é que ninguém está fazendo isso conscientemente. É porque é a lei das afinidades. Porque assim, para o universo, tudo o que você vive, que é a nível espiritual, ou a nível pessoal, ou a nível profissional, ou a nível familiar, ou a nível parental, ou a nível de saúde, tudo é você. Tudo é parte de algo que Charlie chamava de cernalidade. Tudo está construindo a inteira complexidade do seu ser. E a jornada de chama gêmea é sobre aprender a amar absolutamente tudo sobre si. E para a gente amar algo, a gente precisa conhecer aquele algo muito bem. Então a gente vai ter que conhecer muito bem todos os nossos problemas, como surgiram, por que permanecem, como resolver, ou o que não dá para resolver, como lidar com algo que não dá para resolver, sabe? E estarmos completamente equânimos, completamente tranquilos sobre o que quer que seja que esteja em nossa vida. Então, a lei das afinidades é tudo na sua vida, que está na sua vida, no momento que você conhece a chama gêmea e nos momentos seguintes. Tudo vai trabalhar invariavelmente para produzir a união lá em todos os níveis, lá na frente. Não só a união física, a união em todos os níveis. Então, assim, tem alguns espiritualistas, ou pessoas que falam sobre o tema, até em outros países, e eu respeito eles imensamente. Eles dizem, não, olha, não se preocupa, só, entendeu? Faz o alinhamento interno, só veja como algo maravilhoso, sempre agradeça, não reclame. E assim, não importa que pessoa tal pôs magia em você ou na sua chama gêmea para vocês não ficarem juntos. Não importa que alguém chantageou sua chama gêmea para ela não ficar com você. Sei lá, não, essa coisa que sua chama gêmea tá doente.
e essa doença impede, sei lá, de ela estar com você por algum motivo. Não, nada disso importa. E assim, eu entendo a colocação deles. Em certo sentido, nada disso importa, na questão de que isso não é empecilho pelo universo. Isso não é empecilho para o universo produzir a união. Na verdade, isso está sendo usado como pedras de apoio pelo universo para te levar aonde você precisa ser levado. A questão é, tudo que está na sua vida, o universo vai se aproveitar disso e vai transformar isso numa oportunidade de avanço dentro da jornada. Então eu entendo quando eles dizem que assim, não se foca nessas coisas. Se foca mais nas duas primeiras leis, nas leis que são as constantes para a maioria das chamas gêmeas. Mas ao mesmo tempo que esse tipo de comentário ele é valioso, porque ele faz as pessoas darem maior atenção para as duas leis que são as mais difíceis de serem mestradas, que é a das polaridades e a da espiritualização. Por outro lado, a gente precisa entender que tudo na vida, inclusive a jornada de chama gêmea, é feita de estações. Tudo se transforma constantemente. E quando a gente tiver mestrado suficientemente essas duas primeiras leis, ou às vezes a sua alma, em paralelo com você mestrar essas duas primeiras leis, ela já vai trazer as afinidades que estão também contribuindo para estender a sua jornada, diminuí-la ou estacioná-la, porque às vezes acontece isso também. A alma faz você ter que começar a lidar com as secundariedades, ao mesmo tempo que você ainda nem catou direito como, sabe, fundir as polaridades e como estar tranquilo independentemente do que seja mostrado para você a respeito da sua chama gêmea. Então, cada alma tem o seu tino, tem a sua maneira de conduzir os humanos que estão ali nessa jornada. Então, assim, a questão é, a alma e a jornada de chamas gêmeas, e como tudo no universo, tem estações. Vai chegar uma hora, quer porque você mestrou as duas primeiras leis, ou quer você já está quase ali no momento de tê-las mestrado o suficiente ao agrado do Criador, em que, assim, é algo natural. Você vai passar, né? Você cuidou do principal, você vai começar. O que vai sobrar? Vem a próxima etapa, vamos assim dizer. Você vai começar a olhar para como coisas menores na sua vida, para como fatores únicos ou excepcionais, né, ou que fogem à regra, né, que são exceção, também estão contribuindo para a maneira como você está trilhando não só na vida, mas em particular dentro dessa jornada. Então, assim, como é uma jornada do amor próprio, não tem como ter amor próprio sem conhecimento suficiente de si, tá? E ter conhecimento suficiente de si é realmente entender cada pequeno ou grande elemento, espiritual ou não, ou evento ou circunstância que está na sua vida. Porque tá tudo conectado. Eu acho que é isso que a lei das afinidades está nos falando sobre. Que a jornada de chamas gêmeas, ela tem um fio condutor base para todos os casais, mas cada casal, acho que eu queria dar um exemplo aqui, mas talvez não vai ser muito bom. Mas cada casal vai experienciar esse mesmo fio condutor por uma subjetividade pertinente ao casal, ou única ao casal, ou à parte ou ao lado dentro da jornada, que geralmente é o que o pessoal chama de feminino, que trabalha com a parte das energias e dos alinhamentos conscientemente, porque o outro lado de lá faz isso inconscientemente. Então, assim, o universo, muitas vezes, ele vai remover os obstáculos para você. Assim, se o universo não conseguir utilizar os obstáculos para avançar você na jornada, ele vai remover os obstáculos por conta própria, e às vezes ele vai convidar você a remover os obstáculos junto com ele. Ou para você observar como ele está removendo os obstáculos para você aprender no processo. Então, assim, eu tenho uma visão, eu vou dizer, menos rígida quanto a isso. Não importa o que é que sua chama gêmea tá fazendo, ou a mãe da chama mandou matar você, ou a mãe da chama falou mal de você para todo mundo, não importa isso. Assim, não, eu entendo quando os espiritualistas falam isso, não importa, isso não deve importar para a mente, acho que isso que eles estão querendo dizer. Não deixe a mente entrar nessa carroça, por assim dizer, simbolicamente falando, a mente tomar noção desse tipo de acontecimento que você está sabendo que está acontecendo com a chama.
entendeu? Não deixa a mente ter material para ela ficar fazendo comentário. Não valorize essas informações ou esses acontecimentos a tal ponto que você comece a criar emoções por eles ou que você deixe as suas emoções serem movidas por eles. Então, nesse sentido, eu concordo com eles, mas por outro lado, tem certas coisas que você vai ver que, tipo assim, só tem na tua jornada de chama gêmea, não tem na jornada do outro, e o universo tá jogando na tua frente a todo momento. E aí tem inúmeras maneiras do universo fazer isso, eu nem vou listar aqui. E aí, às vezes, a gente fica meio assim mesmo, uau, mas eu nunca vi ninguém falar disso em outro lugar. Será que isso é parte da minha conexão? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que tratar disso? Peraí, será que isso não é sair do meu, né, do meu espaço de equanimidade, de equilíbrio, de saber que tá tudo perfeito? Obviamente que não, tá? É apenas uma variedade que é particular à sua conexão, tá? Então, assim, nem sempre e somente quando você começa a ter atritos com a sua chama gêmea, é porque a energia dual explicada pelo Charlie nos vídeos antigos dele. Nem sempre é por causa e somente por causa disso. Nem sempre é porque a sua energia dual tá chegando no teto, ela tá pronto a espanar você e você entrar naquela dinâmica que o pessoal gosta tanto de mencionar, a dinâmica do caçador e do fugitivo, né? Dentro da jornada de chamas gêmeas. Não, pode ser isso e pode ser também, por exemplo, as influências espirituais com as quais você caminha. Então, muitas vezes, sempre isso aqui em todo relacionamento físico, todo relacionamento no mundo físico, no mundo material, no mundo humano, eu quero dizer, aonde tem muita briga, muita dissensão, muita discórdia, tem sim um elemento, um fator do mundo espiritual, tá? Então, às vezes você nunca ganha uma oportunidade de ver em qual nível estava a sua energia dual quando você conheceu a chama, ou durante todo o período em que você esteve com a chama, até a ruptura, até aquele término que é tão normal nessa conexão, porque a variante das influências espirituais que está no espaço geográfico onde você mora, onde você encontra com a chama, ou que tá, ou que te acompanha, porque você deu abertura para isso, na verdade, já entra em cena e é este fator espiritual, não é a energia dual, que está fazendo você brigar com a sua chama. E não só esse fator espiritual. Faz isso com você e com a sua chama, como também com os seus parentes, como, né, com seus conhecidos, tá? Então, assim, é sempre bom. E aí, vou fazer um comentário aqui, é claro, né? Se você já tem esse fator espiritual, suas companhias extrafísicas não são bacanas, e além disso, você tem uma dualidade muito exacerbada que fica mais realçada no choque de reconhecimento com a chama, você então vai ter uma constante, que é a energia dual, que sempre pinta no início dessa jornada, mais uma variante. Porque a primeira não pode ser evitada, você descobre ela de supetão. A segunda, que é quem caminha com você espiritualmente, isso é uma variante. Isso vem de um poder de escolha. Você permitiu, você deu lugar para que esses espíritos, para que essas entidades extrafísicas estivessem com você. Então vocês estão compreendendo como é complexo a coisa? Nem sempre as únicas coisas influenciando certos padrões que são vistos em larga escala dentro das jornadas de chamas gêmeas de cada casal são as leis, são as constantes da jornada. Às vezes as variantes estão produzindo os mesmos efeitos que as constantes. Então, assim, às vezes, além de você equilibrar sua dualidade, tá? Você vai ter que ir lá fazer uma limpeza de mal olhado, você vai ter que, sabe, ir lá quebrar contratos com espíritos negativados, você vai ter que ir lá começar a se associar com espíritos positivados, com espíritos positivos, porque tá tudo sendo colocado no mesmo caldeirão aonde o universo está ali cozinhando aquilo que lá na frente se tornará a reunião de todas as partes da alma, através das duas principais partes da alma, que nessa vida vieram ficar conhecidas humanamente como você e a sua chama gêmea. Quem quer que seja a sua chama gêmea. Então, assim, vamos sim dar uma atenção para as variantes.
tá? Porque às vezes as variantes, por serem variantes, elas viram um ponto cego. Elas viram um ponto cego porque, assim, não há informação suficiente na internet. Porque é uma variante, nem todo mundo experiencia. Então, assim, você vai se focando no tradicional, no que é padrão, na conexão, e as variantes vão ganhando espaço para crescer. E depois é um grande trabalho para desmontar. Então, assim, por exemplo, na lei das afinidades, é, como a gente saber quando é só a dualidade que está ali influenciando, né, o, o vamos dizer, as dificuldades de comunicação com a sua chama gêmea, ou se tem algum outro fator que pode ser espiritual ou não. É, é só você olhar antes de você ter conhecido sua chama gêmea. Se você já brigava com todo mundo, você não consegue ter uma conversa pacífica com ninguém, tá? Você provavelmente já está sob efeito de figuras extrafísicas que se sentem atraídas a isso e promovem esse tipo de comportamento de você com outros. Então aí você chega na internet e descobre que com a sua chama gêmea você não está se dando bem porque tem o processo da dualidade, da energia dual, mas na verdade a energia dual aqui é apenas o fator mais recente que vai contribuir para manter uma certa experiência acontecendo, uma certa experiência que já está em curso, e está em curso porque é sustentada por um outro fator que antecede a sua entrada no reconhecimento de estar conectado com outra pessoa que é a sua chama gêmea e a subsequente jornada. Então, assim, é só você fazer uma discriminação mental mesmo sobre o que é que já estava ali e que então vai continuar a crescer se você não fizer nada, se outros fatores forem adicionados que também pendem para essa direção, o que é que apareceu só depois que a chama gêmea adentrou a sua vida. E às vezes é uma coisa muito interessante, como a gente é uma mesma alma, às vezes você vai descobrir que muitas das questões que você tinha na sua vida antes de conhecer a chama gêmea, na verdade nunca foram suas questões. Eram reverberações, eram reflexos de questões que sempre foram realmente reais na vida da sua chama. Então até isso você tava sob um efeito de apneia espiritual, sabe? Vivendo num sono. Na verdade, apneia acho que é falta de sono, não é mesmo? Vamos ver o que é apneia. É que eu não tô. Tá, esse não é um termo muito legal para usar. Vamos cortar fora a apneia. Mas assim, você acaba descobrindo que na realidade você estava sobre um sono espiritual. O que quer dizer? Você estava vivendo questões da sua chama gêmea como se fossem suas. E na verdade a sua vida nunca deu sustentação, nunca deu componentes para você, sabe, realmente ter desenvolvido aquilo por conta própria. E às vezes tem o outro lado também. Você se reconhece como estando na conexão, começa a viver a jornada, e aí você começa a sentir energeticamente questões que a sua chama gêmea está atravessando. Tá? E aqui tem mesmo. A gente tem que ter uma cautela, porque nós podemos estar debaixo de dois processos aqui. Tem o processo, o pseudo processo de sentir o que a sua chama gêmea está sentindo. E esse o Charlie já falou. E esse não é uma variante, ele é uma constante, que é a tal da energia dual, da energia baseada no medo. Então essa energia, às vezes, ela cria em você a sensação falsa, a falsa sensação interna de que você está se conectando com a sua chama. Mas na verdade o que está vindo para você é criado por essa energia, ou seja, você não está se conectando lá pelo nível de alma, onde sim, pelo nível de alma você pode acessar tudo que sua chama está sentindo, fazendo, dizendo ou acontecendo com ela. Então tem esse pseudo processo, tá? De você achar que você está sentindo algo que a chama está atravessando. E tem sim o processo real de ter reflexos do que está acontecendo na vida da sua chama, na sua vida. Mas esse processo real de ter essa sinergia, de ter esse feedback de informação do que está acontecendo do lado de lá, ele vem por uma variante. Ele vem depois que você já evoluiu muito na jornada, já fez muito alinhamento no geral, tá? Isso daqui não é uma regra. E ele vem em momentos em que você tem como o Charlie chamava, você tem um banco, que é uma pequena iluminação, onde você acessa o nível da alma,
onde você acessa aquele patamar aonde você e sua chama gêmea são mesmo, a mesma energia, a mesma essência, construindo uma energia única. Porque assim, no nível de mente, no nível de personalidade, no nível emocional, você e sua chama gêmea têm corpos espelhados. Cada um tem o seu próprio corpo sutil referente a uma dessas três coisas que eu mencionei. É no nível de alma que vocês estão unificados. Sempre estiveram e nesse nível vocês nunca ficaram divididos, experiencialmente falando. Então, assim, o que a gente precisa entender sobre a lei das afinidades? No geral, por exemplo, magia, magiamento, desmagiamento, contrafeitiço, sei lá, caminho espiritual, fazer parte de algum grupo espiritualista. No geral, isso daí tem qualquer fator de importância numa jornada de chama gêmea? Não, porque são variantes. Mas, pela lei das afinidades, se isso estiver presente, tá? Se isso estiver presente, às vezes é algo até que você traz na energia de outras vidas ou karmas e blá blá blá. Se isso estiver presente por volta da época em que houve a ativação dos dois para o reconhecimento de que estão nessa conexão sagrada, tudo isso daí vai fazer parte do mix. E tudo isso daí vai precisar ser resolvido e vai precisar ser retirado do caminho para que aí você só volte ao básico, para que você só fique no que realmente importa, que é as duas primeiras leis que eu mencionei. Então, assim, não há receita de bolo. Tá tudo bem se a sua jornada aparecer coisas muito loucas. Por exemplo, tem jornada de chama gêmea que começa a aparecer abdução alienígena e contatos com alienígenas e serem levados para naves, e isso daí tem a ver com a lei das afinidades. É uma coisa que um dos dois lados na conexão já estavam afincados, já tinha uma ressonância com isso, tá? Independente de serem chama gêmeas e estarem na jornada. É algo que estava na consciência do seu campo de energia. É isso que eu quero dizer. E aí, se ativou para a conexão, tudo isso daí vai fazer papel de figuração no seu trilhar da jornada para você chegar à união da alma em todos os níveis. Então, assim, é muito importante a gente não julgar se a gente vê algum casal de chama gêmeas, ou se a gente ouve dizer, ou se nós mesmos descobrimos na nossa jornada que a nossa jornada ela está sendo tanto orientada pela lei das afinidades, que é a variante dentro dessas três leis, quanto pelas leis das constantes, que é a das polaridades e da espiritualização. Porque até as próprias chamas gêmeas, às vezes, elas contratam viver muitas outras jornadas dentro da jornada base, dentro da jornada referencial, que é a jornada de chamas gêmeas. Então, assim, a gente precisa falar disso com cuidado, com o carinho, tá? A jornada ela é única para todo mundo, mas na experiência subjetiva de cada casal, ela se distribui, ela se expande em fios secundários experienciativos que às vezes são impossíveis de prever. E que, se alguém tá olhando de fora, pela superfície vai parecer que tá todo mundo trilhando a mesma coisa. Mas ali, na vivência diária, cada casal de chama gêmea tá usando a jornada de chama gêmea, não só pro rolê da chama gêmea, do amor próprio, às vezes para contratos espirituais que fizeram em outros níveis, contratos que fizeram com o Criador, contratos que fizeram com a sua linhagem familiar, contratos com experimentos científicos, assim, tem de tudo, tudo. Então esse vídeo é mais para tranquilizar aqueles que sabem que a sua jornada tem coisas muito únicas e nunca ouviram nenhum outro canal na internet reconhecer, na verdade, confirmar para você de que isso também faz parte da jornada. Então, aí aqui agora você vai poder ficar mais tranquilizado. Faz parte da sua jornada e tá tudo bem que não faz parte da jornada do outro. Agora, uma coisa que vai ajudar
o entendimento da lei das afinidades, na verdade, a não ficar refém da lei das afinidades, né, das variantes, porque às vezes as variantes na sua jornada são tantas, são inúmeras, e são coisas assim, que às vezes uma delas você tem que estudar tanto para entender o que está acontecendo, que lógico, nunca vai sobrar tempo, talvez, ou você nunca vai conseguir dar a atenção que você precisaria dar para as leis básicas, as leis que são as constantes, das polaridades da espiritualização. Então, assim, uma coisa que vai ajudar, sempre se rodeie de espíritos muito evoluídos. Eu tô falando desses que estão desencarnados. Sempre. Sempre. Vou dar uma sugestão. Sabe, se associe espiritualmente com avatares de forças cósmicas. Podem ser avatares de Vishnu, né, do hinduísmo, ou de Shiva, ou de Krishna, ou de Brahma, tá? Ou espíritos evoluídos, tidos como muito evoluídos e confirmadamente nas maiores religiões, entendeu? Então, vai se associar com Zaratustra, com um Lao Tse, com, sei lá, com Buda Gautama, ou com os vários santos da Igreja Católica, né? Para você que é do catolicismo. Então, assim, é muito importante, assim, como pano de fundo, você ter, vou dizer que uma equipe, mas você ter a presença de seres excelsos, tá? Isso eu vi nessa conexão como é extremamente importante, porque eles acabam desempenhando um papel, às vezes, assim, não só singular, mas um papel definitivo nos momentos mais complicados da jornada, tá bom? Então, assim, é muito importante na jornada você checar quais são os seus amigos espirituais, seus amigos extrafísicos. Por exemplo, também aqui no físico, se distancia de quem reclama demais, de quem. E a questão é que às vezes você mesmo tá nessa energia. Então, assim, às vezes até para sair dessa energia, você tem que se afastar de quem reclama para ficar mais fácil de você conseguir parar também. Então, se distancia de quem só reclama, de quem só maldiz, né? Só maldiz a vida, assim, tem uma visão super negativa da vida, se afasta dos canais de internet que até falam, sim, de que a jornada é sobre a reunião física, mas que focam demasiadamente nisso, para você também não criar expectativas fora do tempo, ou uma expectativa que não é divina, uma expectativa baseada mais num desejo e vontade humana do que uma expectativa que foi confirmada pela divindade ou por Deus, tá? Então, assim, se afasta de tudo que você perceber que só vai trazer complicação para você. Tá? É claro que às vezes a complicação não é a coisa que está trazendo, é a gente que não tem estrutura também para entender, para compreender aquilo, a gente não tem a frequência também para acessar determinadas coisas. Mas, assim, tem certas coisas que são deliberadamente aceitas pela grande maioria de pessoas que não é bacana, entende? Então, assim, às vezes o maior sinal de que algo é bacana não é você se perguntar, nossa, estão falando pra fazer tal coisa, mas, assim, eu gostaria, assim, se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu gostaria de receber esse tipo de atenção. Vou dar um exemplo. Muitos canais, o pessoal vive comentando aqui nos comentários, na época do Charlie também, agora comigo, o pessoal fala que tem vários canais que fazem o pessoal ficar viciado em ir atrás da chama, stalkear a chama, mandar amor pra chama, sabe? E querer conseguir o masculino a qualquer custo. Isso às vezes envolve, sabe, a pessoa viajar cidades ou passar sempre na frente da casa da chama, tem todo tipo de coisa aí, ficar mandando mensagem sem parar pra chama, ficar tentando sabe, fazer amizade com os familiares da chama, para estar sempre ali perto checando o que a chama tá fazendo. Por sinal, toda essa gama de situações que eu acabei de descrever, às vezes fica parecendo mais que você é um obsessor encarnado do que qualquer outra coisa, tá? Então, assim,
é só você se colocar, né, no lugar de quem vai receber essa atenção, no caso sua chama. Você gostaria de alguém ficar atrás de você a todo momento, sem parar, sem parar, sem parar, uma pessoa querendo saber informação de você, ligando para sua mãe, para sua tia, não desgrudando da sua família, fazendo uma pressão silenciosa para que você, né, para que ela seja enxergada? Você gostaria de receber isso? Então, lógico que não. Então, não faça isso para o outro, mesmo que ele seja a sua chama. Tá? Eu acho que assim, a primeira bandeira vermelha é quando você ouve isso de algum lugar, você recebe isso com normalidade, é como se isso tivesse virado lugar comum, e você não sente uma estranheza. E você tá até pensando em realmente fazer isso. Então eu acho que aí é a primeira bandeira vermelha, né? E às vezes a gente também se conecta com esses tipos de lugares na internet ou na fala de outros que nos orientam, porque a gente só pode se conectar com aquele nível que a gente já acessou dentro da gente, ou no qual a gente está atualmente. A gente só atrai mais do que a gente já é em algum nível. A gente pode não ser totalmente, mas em algum nível a gente já é. Então, assim, eu não sei, esse é um vídeo que, assim, a gente às vezes fica com uma sensação de que a gente tá falando, e parece que também não tá falando nada, porque são várias maneiras diferentes de eu estar dizendo a mesma coisa. E a mesma coisa que eu tenho repetido aqui durante 40 minutos existem sim leis que orientam essa jornada. E estas é onde a gente deve pôr o nosso principal foco, porque é aonde há o maior lucro espiritual posteriormente, por assim dizer. Mas nós não podemos ser inocentes ao ponto de desconsiderarmos o fator poderoso que as variantes acabam exercendo sobre a conexão individual de cada casal de chama gêmea. E a gente também não pode ignorar que o universo, quando ele te ativa para a tua conexão de chama gêmea e para a subsequente jornada, de que ele vai olhar para o teu campo de energia, ele vai ver tudo que está na sua vida presentemente e tudo que tiver à mão ou disponível, ele pode muito bem utilizar para você chegar mais rápido nesse ponto interno de guinada aonde você se ama. Que é o maior imã para magnetizar qualquer coisa na nossa vida, não só a chama gêmea. Então, assim, se você tem mais coisas no seu campo de energia, você terá mais elementos com os quais a jornada de chama gêmea pode se relacionar e criar pontes e criar conexões. E é por isso que tem certas jornadas de chama gêmea que viram, assim, parece quase um épico. Vira uma coisa, assim, descomedida, fora de padrão. E as pessoas ficam muito perdidas. Tá? Então, assim, às vezes é legal você fazer uma lista. O que é particular a minha jornada de chama gêmea? Algo que nunca ouvi falar em outro lugar. Identificar coisas que não necessariamente foram criadas a partir da jornada, mas começaram a fazer parte da jornada, como agregados. Eu acho que a questão é essa. As leis bases, que são as leis que regem as constâncias, né, as constantes na jornada de chama gêmea, como as das polaridades e da espiritualização, elas são criadas, elas são oriundas da jornada. Elas foram criadas para que a jornada existe, são coisas que florescem a partir do trilhar da jornada e elas têm um objetivo muito específico. E elas são em si a própria jornada. Mas nós temos coisas que eu estou chamando de variantes, como as afinidades, o que já existia na sua vida antes de tudo isso acontecer, que elas podem ser agregadas ao fluxo principal da jornada. E às vezes essas coisas como não foram originadas a partir da jornada e não estão oficialmente dentro da jornada, elas não têm o propósito de te avançar na jornada, mas você vai precisar atravessar por elas também, porque senão você também não consegue atravessar o que realmente é oficialmente criado pelo universo para ser um elemento da jornada. Então, eu acho que a complicação aqui é tudo isso. Então, assim, tem muitas coisas que você acha que fazem parte da tua jornada e não precisariam fazer.
são agregamentos de coisas que estavam em você não resolvidas, ou pendentes, ou coisas que você gostava, e agora você tá tendo aí degraus adicionais para trilhar, para chegar num ponto aonde de outra maneira poderia ser uma linha mais reta, a partir do momento em que você tem um entendimento básico das duas primeiras leis mencionadas nos vídeos anteriores. Então, assim, esse vídeo é para dizer, eu não quero que vocês desmereçam as variantes particulares à sua jornada, porque querendo ou não, se elas estão no seu campo de energia, elas ou podem virar um empecilho para você trilhar o que está na jornada mesmo, ou elas podem se pôr como obstáculos, onde elas vão querer ser resolvidas primeiro, antes de você ir resolver o que era originalmente planejado por Pai, Mãe, Criador, pelo cosmos. Então, tem essa tensão entre o que é para ser e o que passa a vir a ser, porque havia espaço para se constituir assim. A ideia aqui não é você eliminar todas as variantes, mas toda essa minha conversa é no sentido de você compreender de que se você tem muitas mais variantes que já vinham da sua vida pregressa, quer dizer, antes de você se verem de uma conexão de chama gêmea, se você tem muitas variantes, essas variantes são insubitavelmente, isso quer dizer maiormente, de quantidade ou número maior do que as constantes, aquilo que é o basiquinho que toda casal de chama gêmea trilha, você vai ter que fazer escolhas difíceis sobre o que você prioriza em determinados períodos. Você vai ter que criar um diálogo entre todas essas coisas para você não enlouquecer. Né? Você vai ter que aprender o segredo do malabarismo das energias. Porque assim, a jornada de chama gêmea, particularmente a conexão quando se transforma em jornada, ela é um catalisador. Ela vira um vórtice de energia. Tudo que está nas imediações desse vórtice passa a construir e alimentar o vórtice. E às vezes impedir que você chegue no fundo do vórtice e saia pelo outro lado do vórtice, aonde está o prêmio da divindade reservado para você. Então, olha, vou dar até uma sugestão aqui. Aqui no canal, eu senti uma energia bem forte agora falando tudo isso. Aqui no canal, eu incentivo que as pessoas que querem trilhar uma jornada mais tranquila e conseguir uma clareza que é advinda do amor, para ir equilibrando as variantes em relação às constantes da jornada, que se associem ao Cristo cósmico do amor, conhecido também como Sri Satya Sai Baba, que foi um guru indiano, mas não só um guru, porque ele era um avatar de Senhor Shiva e Vishnu manifestado. E como ele é o Cristo cósmico do amor, ele é uma presença espiritual, uma presença extrafísica valiosa. E ele está muito interessado na reunião de chamas gêmeas no físico. Lógico, porque ele é o Cristo cósmico do amor. Certo? E a jornada de chamas gêmeas é completamente sobre o amor próprio. Então, eu acho que essa é uma dica legal. A primeira, ser que você pode se associar, que é um ser muito evoluído. Todas as religiões do planeta, quando foram criadas, tiveram, né, nas reuniões espirituais, onde foi determinada a criação dessas linhagens espirituais, que viraram religiões, grupos espirituais, ou o que quer que seja, nessas reuniões teve a presença, entre os fundadores de cada religião principal, teve a presença de Satya Sai Baba. Então, assim, é uma figura luminosa, incrível, que vai ajudar. Se você tiver numa jornada de chama gêmea, onde as variantes estão excedendo as constantes. Eu dou esse incentivo. Então, põe uma foto de Sai Baba no seu escritório ou no seu quarto, começa a fazer amizade com esse espírito hiper evoluído, porque você vai precisar de uma visão bem ampliada. Se a sua conexão tiver tão povoada de tantos fatores secundários e terciários e quaternários como esses que eu tentei falar para vocês nesse vídeo. Então, olha a questão. Conexão de chamas gêmeas e jornada. Pode, então, ser vivida
com a presença de um processo de obsessão espiritual, que vem do mundo invisível, em estado avançado? Pode. A sua chama gêmea pode ser o seu obsessor? Pode. Pode ter presença de ETs alienígenas, eu sei, toda essa loucura? Pode. A sua jornada pode ter a presença de magias ou grupos tentando perseguir você e sua chama gêmea? Pode. A sua jornada pode ter a oposição, sei lá, de familiares do inteiro círculo social da chama gêmea. Pode. A sua chama gêmea pode ter te ameaçado de morte. Pode. A sua chama gêmea, sei lá, pode estar tentando te atrapalhar você crescer no trabalho porque ela é o patrão e ela está tentando furar o seu olho. Pode. A sua chama gêmea pode ser alguém que é o seu inimigo. Pode. Então, assim, tudo está disponível na mesa de experienciação para a divindade. Então, assim, você precisa ter bem claro qual é a constante na jornada e perceber o que é o excesso, todo o resto. E aí, tem coisas que estão no campo das variantes que você pode ir deixando para resolver mais para frente. E às vezes, mestrando as duas leis anteriores, que são as constantes, às vezes só a mestragem delas já desmonta algumas dessas variantes, elas se diluem. Outras variantes terão que ser enfrentadas assim de frente, cara a cara, você vai ter que mergulhar nelas, entender elas de cabo a rabo para desmontá-las. E em todo esse processo, o universo tá equânimo e ele tá no controle e ele sabe que o resultado final será o mesmo. Então, assim, é intenso para quem tá experienciando pro universo. É um caso fechado de sucesso. Né? Para o universo, já o sucesso, o fim da jornada já aconteceu. Então, assim, nesse caso, que você talvez tenha muitas mais variantes do que constantes, talvez seja legal procurar um acompanhamento, tá? Espiritual. Para isso a gente tem uma mentoria aqui no canal que vai começar agora. Vão ser 8 encontros durante 4 meses, com possibilidade de renovação. Vai estar aqui o link para matrícula e pagamento na caixa de descrição de vídeo. Outro detalhe, chama Gêmeas Interplanetárias, geralmente elas vão ter a presença mais de variantes no trilhar da sua jornada do que de constantes. Elas vão ter muito mais elementos que precisam ser, vamos dizer, trabalhados, transmutados, como você queira chamar, do que chama gêmeas planetárias. Então, se você tem muita coisa adicional na sua jornada, e você está com dificuldade até de mestrar as leis básicas, saiba, você pode ser uma chama gêmea interplanetária, tá bom? Então, assim, você pode ter que se livrar de mal olhado? Pode. Pode ter que fechar o corpo na jornada de chama gêmea? Pode. Você pode ter que viajar, passear por todas as religiões do mundo para buscar uma informação específica, para resolver um probleminha específico, para aí poder voltar para o trilhar tradicional da jornada? Pode. Tá tudo na mesa. Não tem nada que alguém possa virar assim e dizer: ah, isso não acontece em conexão de chama gêmea. Não, tudo pode acontecer, porque, como é dito na antroposofia de Rudolf Steiner, incentivo alguns a pesquisarem, porque é interessante, o ser, que é cada personalidade encarnada, né? Qualquer ser humano, quer seja chama gêmea ou não. A alma, vamos falar do ser no nível de alma. A alma, ela tem uma biografia espiritual. E a jornada, e essa biografia espiritual, nós podemos dizer que é a inteira compreensão de tudo que você já foi, o que você está sendo e do que você ainda vai ser. Tanto falando linearmente, por causa e efeito, como atemporalmente. Então, assim, a biografia espiritual, por exemplo, a sua biografia de encontros e desencontros com a chama gêmea em várias vidas,
a sua biografia de como você se relaciona com a sua espiritualidade, também como a sua chama gêmea se relaciona com a espiritualidade dela, a sua biografia de como você se relaciona com os outros, e o mesmo para a sua chama gêmea, e vice-versa, vão ter impacto e vão, sim, influenciar e colorir como essa jornada base que o universo oferece para todas as chamas gêmeas deve ser percebida e os níveis ou caminhos possíveis de esta ser trilhada. Então não tem nada fora da mesa, não tem nada que seja absurdo demais, porque quando você entra na jornada de chama gêmea, você entra no âmbito do sagrado, no âmbito do divino. E dentro desse âmbito, todas as coisas são possíveis. Nada está fora de cogitação, tá? Então, todo o meu objetivo nesse vídeo é trazer uma ampliação de a quantas coisas a jornada de chama gêmea pode estar servindo, além daquele propósito básico que todo mundo já fala na internet. Tá? Quantas coisas podem estar acontecendo em paralelo e a partir da jornada de chama gêmea que não seja a própria jornada. E até sobre isso a gente vai ter que, às vezes, desenvolver uma aceitação. E o problema de se desenvolver essa aceitação é que a gente precisa ter um entendimento mínimo de todos os fatores que estão agora se confluindo e construindo a nossa jornada, ou querendo influenciar a nossa jornada, ou definitivamente influenciando a nossa jornada, para a gente sentir uma segurança, porque quando a gente sente segurança em algo, a gente conhece minimamente aquilo. E aí, a partir desse mínimo conhecimento, a gente então consegue aceitar. A gente só consegue aceitar aquilo que a gente está seguro. Você pode ver, quando a gente não aceita alguém, é porque tem alguma coisa naquela pessoa que a gente... alguma coisa no que ela disse, ou na própria pessoa, ou na energia, que a gente repele. Então a gente repele porque a gente não conseguiu fazer o ponto de sync. E a gente não quer fazer uma aproximação brusca. Então, assim, tem esse caminho. Para aceitar, a gente precisa ter segurança, e essa segurança vem de um conhecimento mínimo. Então, assim, no mínimo, para você aceitar que a sua conexão de chama gêmea que já é maluco, no seu caso talvez seja 10 vezes mais maluco do que da maioria das pessoas, você vai ter que ter um conhecimento mínimo sobre tudo que está tendo poder de fala, poder de movimentar as energias na sua jornada atualmente. Às vezes esse conhecimento mínimo sobre cada um dos fatores aí, tendo presença no seu campo de energia, pode parecer mínimo assim, falando de maneira geral, mas cada conhecimentozinho desse, às vezes, precisa se mergulhar muito profundamente. Então, na superfície parece que é mínimo. Vou conhecer um pouquinho de tudo que está me influenciando, mas na hora que você vai ver, você já se aprofundou muito em cada uma das questões que podem estar sendo determinantes para como a sua jornada de chama gêmea está caminhando. Então é isso. Se quiser, tem cursos sobre chama gêmea aqui no canal, ou que tratam de coisas que aparecem dentro das conexões de jornadas de chama gêmea. Por exemplo, tem o curso Chama Gêmea Direto ao Ponto, tá na caixa de descrição do vídeo. Escola de Cabamba, e outros cursos espirituais também, se você não quiser ficar só atrelado a essa temática enquanto consome o nosso conteúdo. Eu sou Conjubaria Nakenda Sinatra Vermeer, Sai Vai o Omigam Gam, Ayoé.